No começo do filme, observamos Mike Ainsley, um escritor de livros de terror que vai a lugares específicos a fim de se inspirar para poder criar suas fantasias, visitando um hotel no qual um dos quartos era tido como assombrado. Quando chega à recepção, os donos ficam empolgados com a sua presença. Porém, o protagonista chega a ser rude com o casal, deixando claro que não queria um mínimo de conversa, apenas as chaves do quarto. Essa é uma pequena amostra da personalidade de Mike, que no começo da obra demonstra um tom arrogante, similar ao de uma celebridade que cansou de dar autógrafos. Percebido quando um dos funcionários pergunta se pode carregar sua mala, na conversa com o personagem Olin, ou mesmo quando estava sozinho, tecendo comentários cínicos sobre possíveis fantasmas. Mas o que parecia indiferença, devido a um suposto senso de superioridade, era na verdade desamparo e desânimo por não ter alcançado o reconhecimento que queria e continuar se submetendo a situações em sua cabeça ridículas, como podemos ver durante o evento de autógrafos de um de seus livros. Nem mesmo o funcionário da livraria lembrava quem era ele, demonstrando que Mike era basicamente um escritor fracassado. Ao responder uma das poucas perguntas dos fãs, o protagonista revela sua descrença com a temática com que trabalhava em seus livros, o sobrenatural. Isso é curioso, pois aparentemente, sua maneira de lidar com o assunto atraía um certo grupo de pessoas que acreditavam em fantasmas e confiavam no que lhe dizia. Logo, revelar sua falta de fé no mundo espiritual diminuiria sua credibilidade com seus já escassos leitores. Porém, essa atitude, embora inapropriada para os negócios, é condizente com seu descaso com a própria carreira, que acaba se refletindo em sua vida, como podemos ver na sua maneira de se vestir e de interagir com outros indivíduos. Ao longo do filme, percebemos que sua descrença não é apenas em relação a fantasmas ou assombrações, mas direcionada a quaisquer manifestações ou esperança de vida após a morte. A perda de sua filha Kate contribuiu para o pessimismo e desalento de Mike, fazendo-o acreditar que Deus não existia, ou se existia, era o culpado direto por permitir que tal atrocidade acontecesse com uma criança. Essa percepção faz com que Mike, embora constantemente busque lugares que possam lhe conceder uma experiência sobrenatural, encare qualquer manifestação estranha como um trabalho, além de reconhecer os eventos através da racionalidade. Ao checar suas correspondências, o protagonista se depara com um cartão do Hotel Dolphin, com a frase "Não entre no 1408", escrito no verso. Nesse momento, percebemos que a superstição em volta do número 13 é aproveitada na narrativa, pois a soma dos números 1, 4, 0 e 8 é igual a 13. Porém, o mais perturbador é que não há um 13º andar, pelo menos não oficialmente, no Dolphin, algo comum nos edifícios de Nova York, inclusive. Ao fazer uma pesquisa, Mike descobre que várias mortes ocorreram no quarto 1408, fazendo deste o cenário ideal para conseguir dar o último capítulo perfeito ao seu livro. Porém, devido ao histórico macabro de mortes no quarto, ninguém no hotel queria deixá-lo se hospedar. Aliás, o gerente Gerald Olin faz diversas propostas visando impedi-lo de prosseguir com sua pretensão. Contudo, o protagonista recusa todas. O filme levanta a questão do porquê temos o desejo de acreditar em acontecimentos paranormais em geral. O próprio Mike, com sua descrença, é na verdade um sujeito esperançoso, mas que não se permite admitir esse sentimento para não se frustrar. Olin, ao expressar subliminarmente que essa crença é necessária para o indivíduo suprir seu desejo de respostas e amenizar a agonia da falta de conhecimento sobre o pós-vida, basicamente explica o medo que o ser humano tem da morte ser o ponto final, a última parada. Isso ocorre porque é desesperador imaginar que tudo acaba com o nosso falecimento. Além das conquistas, lembranças e objetivos, se não existe um outro lado, as pessoas que gostamos um dia vão embora e não vamos ter outra oportunidade de encontrá-las novamente. Outro fator de angústia é a noção que buscamos evitar de que o nosso fim pode acontecer a qualquer momento e de forma definitiva. Estando sujeito ao acaso e sem nenhum tipo de condução divina, é normal procurarmos conforto no que não podemos explicar. Afinal, sem respostas, tudo é possível. Porém, é pertinente que em muitos casos, tenta-se encontrar algo bom, isto é, a esperança de continuidade da existência, através daquilo que na maioria das vezes é associado a algo ruim, que são as assombrações, os espíritos e todo tipo de manifestação incorpórea, sobrenatural e maligna. O quarto 1408, conforme observamos suas manifestações e como interage com o protagonista, parece ser o reflexo de Mike, a versão negativa dele ou sua própria mente. É possível notar isso no momento em que ele pede ajuda a um homem que está no prédio ao lado. Ao fazer gestos para chamar a atenção do sujeito,
não demora para o próprio começar a imitar seus movimentos, até percebermos de vez que é o próprio Mike quem está lá. Ou melhor, uma versão mais sombria dele, a representação de alguém que não soube lidar com a morte de um ente querido. Aliás, lidar com a morte, de um modo geral, nunca é fácil, pois ninguém gosta de pensar na sua própria e muito menos na das pessoas que ama, além de nunca estarmos preparados para ela. Contudo, é a falta de certeza do que vem depois que torna tudo mais aflitivo. Por isso, a fé talvez seja o único elemento que nos mantém menos desesperados do que normalmente estaríamos. Mike não procurava conforto para se sentir bem com a morte. Ele tinha um posicionamento bem rígido quanto a ela. Convivia conformado com a ideia de que todo mundo tem um fim definitivo um dia, embora não gostasse de pensar assim. A busca de Mike pelo sobrenatural, por mais que fosse encarada pelo próprio como apenas a sua forma de fazer o trabalho de escritor, também era sua maneira inconsciente de conseguir respostas ou até mesmo de manter viva a expectativa de ver a filha novamente, um dia. Como dito anteriormente, ainda que demonstrasse indiferença e falta de convicção no que relatava em seus livros, deixando bem claro que não acreditava em fantasmas, Deus ou em vida após a morte, esse era apenas o seu modo de se proteger de eventuais frustrações ou decepções. Ele não podia admitir acreditar no sobrenatural, pois esta sendo sua última chance de conseguir respostas, negar que ele pode ser real também era a única coisa que lhe mantinha são, com um propósito na vida. Além do mais, mantendo as expectativas baixas, o processo de continuar convivendo com o luto era menos doloroso. Cabe mencionar que existem algumas conexões entre o longa 1408 com a obra Divina Comédia. A primeira delas podemos considerar como sendo a própria entrada de Mike no quarto amaldiçoado. Na porta do inferno, segundo a obra de Dante, existe a advertência: deixai toda a esperança, ó vós que entrais. Seguindo esse quesito, Mike estava pronto para entrar, pois vivia ainda machucado pelo seu passado e não cultivava a esperança de que fosse chegar no paraíso ou em algum lugar melhor, pois nem sequer acreditava nessa possibilidade. Ainda há uma forte relação com os círculos do inferno, que são 9 no total. O primeiro deles é o limbo, onde vão as almas dos mortos sem batismo, em sua maioria crianças ou pessoas sem capacidade mental para decidir crer em Deus conscientemente. Lá, a punição é não poder contemplar a divindade suprema, pois seus habitantes vagam na escuridão enquanto pode-se ouvir os seus sussurros. Em tese, esse seria o lugar em que Kate estaria. O segundo círculo chama-se Vale dos Ventos, onde Minos sentenciaria os pecadores, direcionando-os para o círculo correspondente ao seu pecado. Talvez o chamado para esse julgamento seja representado no filme pela correspondência que Mike recebe, apresentando-lhe o quarto 1408, pois não temos informações de quem de fato havia enviado aquilo para ele. É no segundo círculo que ficam os que cometeram pecados de luxúria, o que é referenciado quando o protagonista abre a Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 11, onde é relatado o episódio em que o rei Davi se deita com Batseba, mulher do soldado Urias. Por isso o nome do local é Vale dos Ventos, pois agrupa todos aqueles que foram levados por suas paixões e pecados relacionados ao amor, e que agora eram atormentados e tomados por furacões sem fim. Pode-se considerar que Mike foi enviado ao sétimo círculo do inferno não apenas pela sua própria referência ao local em determinado momento do filme, mas também porque o lugar é destinado aos violentos, e se chama Vale do Rio Flegetonte, dividido em 3 partes ou vales. O primeiro é atribuído aos que foram violentos ao próximo, e havia nele um rio de sangue fervente. Este que podemos ver mais adiante, saindo da parede do quarto ao lado, do 1408. O segundo era conhecido como o Vale dos Suicidas, responsável por punir a violência contra si mesmo. Também temos uma alusão a isso quando o quarto oferece a Mike cordas para tirar a própria vida. E o último é o Vale do Deserto Abominável, que castiga a violência contra Deus, a própria descrença de Mike ou o fato dele culpar Deus pela morte da filha. Com o passar do tempo, o quarto parece estar adentrando cada vez mais no inferno de Dante. O seu ápice é quando a sua temperatura cai bruscamente e ele chega ao 9º círculo, o Lago Cossite, nível mais profundo do inferno, também conhecido como o Abismo Gelado. Nessa parte, parece que Mike começa a retroceder os níveis, do 6º para o 5º e assim por diante. Aliás, o 5º círculo, o rio Estige, é fadado para os que cometeram o pecado da ira. No filme, vemos isso sendo representado quando Mike está prestes a desferir um golpe em um dos quadros, mas é engolido por uma onda. E uma possível menção ao 3º círculo, o Lago da Lama, reservado para os gulosos, pode ser encontrada na cena em que há uma bandeja no chão, com uma comida não terminada.
No final do filme, como representação da superação de seu passado, Mike volta com sua ex-esposa Lily, de quem havia se afastado porque toda vez que olhava para ela, via sua filha, algo que ele não conseguia suportar. Além disso, quando escuta o seu gravador, o protagonista é capaz de ouvir a conversa que teve com Kate no quarto 1408, evidenciando que, em meio a toda aquela loucura, nada mais podia abalá-lo. Pode não ser a prova definitiva, porém, bastou um indício da existência da vida após a morte para Mike se conformar com sua realidade e buscar um rumo para a sua vida. E o mais importante, contrariando a ambiguidade que o próprio roteiro tentou estabelecer, a voz da garota ter sido registrada no gravador comprova que nem tudo que o personagem vivenciou foram apenas alucinações baseadas em seus medos e inseguranças. Contudo, existe um final alternativo para o filme, mostrando a morte do protagonista no incêndio do hotel. No seu enterro, Olin aparece com alguns pertences de Mike para entregar a Lily, que não aceita. Já no carro, o gerente abre a caixa e ouve no gravador do protagonista a conversa que ele teve com a filha. No apartamento 1408, já arruinado pelo incêndio, vemos Mike caminhando nele, até que Kate o chama e ele a segue, desaparecendo como um espírito. Essa versão parece ser uma recompensa para o sacrifício que o protagonista fez ao colocar fogo no hotel, com a certeza de que queimaria também. Ao fazer isso, Mike estava dando um fim ao seu inferno pessoal, mesmo que tivesse de ir junto. Inclusive, o fato dele fumar o seu cigarro já denunciava a certeza que ele tinha de que precisava morrer. Anteriormente, ele havia dito a Olin que havia parado de fumar e que carregava aquele cigarro para o caso de uma guerra nuclear ou algo do gênero, pois nesse caso, ele retornaria ao vício. Ele chama isso de superstição de escritor, e podemos perceber que é o máximo de fé que o protagonista esboça durante quase todo o filme. Senhoras e senhores, confiram a campanha de financiamento coletivo do canal e considerem contribuir para mantê-lo vivo, caso possam e queiram, é claro.